Mais uma vez, dou as boas-vindas a todos. Eu vou pedir ao, ao irmão João, não sei se ele estando longe da TV, se ele consegue orar por aí, se dá jeito ou não. Teria que ligar o som, irmão João. Se quiser, pode orar também em inglês ou em afrikaans, não há problema. É melhor inglês do que afrikaans. Consegue orar? Sim, sim. Ah, tá, ouve-se bem, ouve-se bem, ouve-se muito bem. Não. Yeah. Ah, Não dá? não. Ajude. Nós somos mais calhados em inglês, ó pastor. Então, ore em inglês, porque o Senhor Jesus percebe muito bem inglês também. Ele ouve muitas orações em inglês. Então, tranquilo. Ok. Alright, vou fazer em inglês, desculpem. Sim, senhor. Sim, senhor. Sim, força aí. Heavenly Father, bless us unity, bless us family. Bless all of us here together. Let your words be wisdom into our hearts, into our paths, Sim, Pai. into our futures. Let us Amém. be members of your great kingdom, of your great church. Amém. Igreja em VAC. Está sempre lá. Let us Uhum. be great members of this great church. Let us be blessed with your word. Let us be brothers to one another in unity. Transform one another, bless one another, encourage Amém. one another, and that we can all grow together. Amém. In the name of our Lord Jesus, I ask you this through your precious blood. Amém. Espero Obrigado. que viram, mas para mim calha melhor inglês, desculpem. E não faz mal, irmã. Eu preciso de uma professora de inglês, né? Quem sabe? Quem sabe? Mas Se... eu só pedi a Deus que nos abençoasse nestes passos, nossa encaminhada com a igreja, Amém. e que nós fôssemos apoio uns aos outros, dessemos coragem uns aos outros, Yeah. tudo para o bom, para os bons caminhos de Deus, para a nossa caminhada espiritual. Desculpem-me se o meu português não está assim bem, mas é tudo em nome Está de Jesus. excelente. Está excelente. Eu acho que merece uma salva de palmas. Eu acho que sim, uma salva. Eu acho que no céu os anjos estão todos a aplaudir o inglês e o português, que está top mesmo. Está top. Eu no outro dia vi o Joel, estava no carro, só que estava numa chamada, nem pude cumprimentar o Joel como deve ser. Sim. Desculpa lá, Joel. O meu Aquelas pai também coisas, tem lá. as ovelhas aflitas e nós ali. Ah, Yeah. Ok, gente, então vamos para a página, vamos para a sessão número 4, que fica na página 20. Eu vou pôr a carregar aqui o computador, já está a pedir bateria. Hoje é a nossa última lição. Olá, Fátima, tudo bem? Fátima Vaz, tudo jóia? Olá, tudo bem? Alô, alô, Peraí. bonsoir. Bonsoir. Fátima, se puderes, desliga só o som, tá bem? Só a favor. Ok, ok. Merci, merci. De rien. Yeah. Esta é uma igreja com. Nós temos mais de 22 nacionalidades, irmão. Então é muito engraçado. É mesmo muito engraçado. Então, sessão 4, a estrutura da nossa igreja. Vamos ler 1 aos Coríntios 14, diz assim: porque Deus não é um Deus de confusão, mas sim um Deus de paz. Digam aí em casa, paz. Mas sim um Deus de paz. E nós precisamos tanto desta paz, como a nossa irmã Gina orou, não é? Mas como Deus não é um Deus de confusão, mas de paz, então o apóstolo Paulo pedia lá àquela igreja em Corinto para eles fazerem tudo com decência, ou seja, com ordem,
decência, com harmonia. Porque lá havia problemas, né? Onde há pessoas, de vez em quando, há uns problemazinhos. É normal isso. Por isso é que nós não nos podemos salvar a nós mesmos, mas, peço desculpa, mas precisamos de um Salvador. Então, vou continuar a ler. A estrutura da nossa igreja não pode ser determinada por uma cultura, por exemplo, pela cultura portuguesa, ou pela cultura chinesa, ou do Luxemburgo, não pode ser determinada por práticas empresariais, mesmo, até mesmo por tradições denominacionais, né? Não deveria ser a estrutura da igreja determinada por isto. Às vezes é um pouco, né? Mas não devia ser. Depois, em letra grande, diz: a natureza da igreja, ou seja, a natureza da família de Deus, é que determina a sua estrutura, a sua organização. Então, como é que a família ICMAV, a igreja ICMAV, está organizada? Podem escrever aí. A igreja é uma irmandade. Irmandade. Portanto, é um grupo de irmãos. É um grupo de irmãos. A igreja é uma irmandade. Hum, Irmandade. Depois, vamos saltar quase lá para baixo e diz: a igreja é uma, depois tem um espaço, é uma família. São coisas que nós repetimos muito neste curso. A igreja é uma irmandade, a igreja é uma família. Página seguinte. A igreja é um corpo. Corpo. É um corpo. É uma corporação. Ok. Então vamos voltar para a página 20, para trás de novo, e vamos lá para cima onde diz: a igreja é uma irmandade. E vamos, eu vou ler na linha em baixo. A linha em baixo diz: a maior prioridade da comunhão, ou seja, da irmandade, do sermos irmãos, a maior prioridade é a harmonia, com H, harmonia, harmony, acho que é em inglês, harmonia e união. E união. A maior prioridade para nós termos uma vida em comum, ou seja, termos comunhão, sermos irmãos, é haver harmonia, não é haver concordância em tudo, mas até quando não concordamos, conseguirmos ficar em harmonia, mesmo discordando, e união. Esta é a maior prioridade. E precisamos tanto disto, porque a vida está com muito stress, muita concorrência, e outras coisas que magoam a nossa alma, a vida lá fora, né? Então, vou continuar a ler. Qualquer atitude que cause desunião é pecado aos olhos do nosso santo Deus. Deus, ele é um Deus de união. Pai, Filho e Espírito Santo, eles estão unidos. Eles não concorrem, eles trabalham em união e harmonia. Então, ponham na palavra pecado uma bola, um círculo, tá bem? Continuando, uma boa estrutura, uma boa organização promove, faz crescer, promove, ponham outro círculo no promove, a unidade. Uma boa estrutura, uma boa organização promove a unidade e se enriquece nas diferenças. Eu vou repetir: uma boa estrutura promove, um círculo, a unidade, podem escrever, e se enriquece, fica mais rica nas diferenças.
as nossas diferenças de cultura, de nacionalidade, de culinária não nos devem assustar, né? Porque todos nós, quando olhamos para o livro do Apocalipse, vemos que um dia as pessoas de todos os povos, todas as tribos, todas as raças, as pessoas vão estar na presença de Deus a louvar a Deus. Então, entre nós, as diferenças nos enriquecem e não são uma ameaça, não nos devem ter medo, tá bem? Vou continuar a ler. Algumas igrejas possuem um excesso de reuniões deliberativas e que, por tudo, têm de ser resolvido pelo voto comum. Nestas igrejas, as votações, os votos, a democracia, as votações tendem, não quer dizer que aconteça sempre, mas tendem a promover ou, sim, a aumentar ou promover, podem escrever promover ou aumentar as diferenças entre as pessoas. Quando há reuniões, muita reunião, qual é a cor do sabonete para o banheiro? Ah, eu gosto mais de sabonete branco. Ah, eu gosto mais de sabonete azul. Ah, eu não quero sabonete, eu quero gel. Quem vota a favor? E este tipo de reunião, por coisinhas que não valem nada, promovem as diferenças entre as pessoas, né? E até podem escrever, criar divisões. É uma possibilidade. Às vezes nós vemos que as igrejas se dividem, os irmãos ficam, em vez de estarem unidos, zangam-se tanto, deixam de se falar e tudo por causa destas reuniões constantes, não é? Estas reuniões são importantes, não é? Mas não constantes. Atos 2, todos, e podem pôr uma bola no todos, na igreja primitiva em Jerusalém, todos participavam fielmente no ensino dos apóstolos, na união, podem pôr o círculo, na união fraterna, podem sublinhar em baixo fraterna, união fraterna, no partir do pão e do vinho, né? E nas orações. Todos com fidelidade, com lealdade, eles estavam sempre a crescer em união fraterna. É, é isto que significa pertencer, sentir que eu pertenço a esta família. Ok, às vezes a gente zanga-se, mas a gente pede perdão, a gente se perdoa, a gente se abraça, continuamos em frente, não é? Então, dando um salto, para a igreja é uma família. Depois podem ler outros versículos. A igreja é uma família. Podem escrever. Ah, já está escrito. Então, sublinhem, risquem em baixo essa frase toda. Assim, como a igreja é uma família, assim nós operamos ou trabalhamos na base de relacionamentos. Ponham uma bola nos relacionamentos e não de regras. A base. É bom haver regras, né? É bom haver algumas regras, por exemplo, para a equipa das boas-vindas, né? As equipas que trabalham nas boas-vindas, na entrega dos kits das boas-vindas, têm algumas regras, a hora para chegar, etc, etc. Mas essa não é a base. A base são os relacionamentos de amor cristão entre a equipa. É isso que faz com que as pessoas desabrochem, cresçam em Cristo. É quando nós, pessoas, nós, família Kemab, amamos e somos amados. As regras não fazem ninguém crescer. O amor cristão, sim. A aceitação, o acolhimento, isso sim faz o nosso coração diminuir e o coração de Deus que está dentro de nós, o Espírito Santo está dentro de nós, crescer em nós. Não é? Então, eu vou ler Timóteo, 1 Timóteo 5. Vocês podem pôr no 1 Timóteo 5 um grande ovo em todo, em toda, em todo, em toda essa passagem bíblica. 1 Timóteo 5, 1
até o 2. Diz assim: não repreendas ou não corrijas com dureza. Não, isto não. Não faças isso a um homem mais velho do que tu, mas chama-lhe a atenção com respeito, né? Isso não está aqui, mas eu pus com respeito, como se fosse teu pai. E aos que são mais novos, como teus irmãos, não repreender, não corrigir com dureza, né? Aos mais velhos, como se fossem nossos pais, aos mais novos do que nós, como se fossem irmãos, né? Mais novinhos, falar com carinho, ensinar, né? Ter um bom tom. Versículo 2: trata as mulheres, as senhoras mais velhas do que tu, como mães. Eu tenho lá na igreja muitas mães. Tenho a mamãe Henriqueta, que é a minha mamãe guineense, tenho a mamãe na Conceição, que é a minha mamãe moçambicana, e tenho outras mamães por aí. Eu chamo mesmo, de vez em quando, né? Não estou sempre a chamar a mamãe. A mamãe Henriqueta, sim, que ela gosta mesmo muito. Para ela, ela quer ser mesmo nossa mamã. Então, ela é um pouquinho mais velha que eu. Então, é uma forma de eu tratar com respeito. É como se ela fosse minha mãe. Mãe, a sério. E às irmãs mais novas, com todo o respeito, com toda a dignidade, com toda a pureza. Sermos puros e santos do coração. Então, aqui em 1 Timóteo 5, o Espírito Santo diz como nós podemos ter relacionamentos e sermos família. Está lá em cima, a igreja é uma família, ok? Então, 1 Timóteo 3, muito rapidamente, o pastor é aquele, né, que deve ser um bom chefe ou líder, né, da sua própria família e saber educar os filhos no respeito com toda a dignidade. Pois se alguém não é capaz de ser um bom chefe, um bom líder, um bom chefe é um líder servo na Bíblia, né? É um líder que serve, que é modelo, é um exemplo. Né? Se alguém não é capaz de ser um bom exemplo para a sua família olhar e querer imitar, como é que pode assumir responsabilidades na Igreja de Deus? Não devia, não devia, mas talvez esteja a acontecer muito. Só Deus sabe, né? Eu não sou Deus, eu não sei, mas às vezes eu vejo as coisas de pastores que aquilo não está na Bíblia, aquilo não é assim, não é? Mas pronto, se está lá é porque Deus permite e Deus vai tratar dessa situação quando for o tempo certo, tá? Página 21. Página 21, nós dissemos já que a igreja é também como um corpo. Então, o que é que isto significa? Vou ler embaixo. Nós somos um corpo e não uma empresa. Podem escrever. Somos como um corpo. Estamos ligados, né, como um corpo e não como uma empresa, né, com departamentos, mas desligados uns dos outros. Nós somos um organismo e não uma organização. Os organismos, quando são saudáveis, são organizados, né? Eh, Primeiro eu ponho na boca, comidinha, depois tenho de mastigar bem, não posso engolir logo sem mastigar. Ou seja, uma certa organização no meu corpo para fazer, por exemplo, uma boa digestão e ter saúde, né? Mas nós não somos uma organização. A família de Deus é mais do que isso, é um organismo, é como um corpo. Nós precisamos mesmo todos uns dos outros. Se está ali um irmão ou irmãzinha sentadinha já há uns anitos e não está a servir a Deus, ela está a fazer falta em algum lugar. Porque nós precisamos todos uns dos outros. Continuando, nós funcionamos na base dos ministérios, ou seja, das equipas.
Equipas, equipas de serviço. Nós funcionamos na base das equipas de serviço. Estamos a aprender a ser melhores, né? Estamos sempre a crescer, até irmos ter com Jesus. E, estou a continuar a ler, e não, nós não funcionamos, não, na base de comissões ou de departamentos, não. É só um minuto. Estou-me ligado à Suíça. Eu vou só dizer que agora. É um irmão que vai liderar um dos grupos de apoio, um dos grupos de conversa terapêutica para homens. Então, continuando, nós funcionamos na base de equipas de serviço, o servir o coração certo, e não de comissões. A comissão tal, uma grande salva de palmas para a comissão, as medalhinhas todas. Estes irmãos são as estrelas da igreja. Não, nós não funcionamos assim, pelo menos espero, né? Continuando, numa organização, estou a ler, numa organização, a manutenção ou administração, podem escrever, numa organização, a administração torna-se prioritária. Administrar reuniões e tal, é isto que conta, não é? Agora, num organismo, estou a ler já embaixo, o serviço, o servirmos, ou seja, amarmos o próximo como a nós mesmos, o serviço é que é prioritário. Estarmos atentos como podemos ajudar. Por exemplo, até a correção em amor, e nós como pais sabemos, né, nós amamos os nossos filhos, às vezes dependendo das idades, né? Precisamos de corrigir de vez em quando. É uma forma de nós pais servirmos os nossos filhos, né? Então, a família é um organismo, não é uma empresa, não é ali as pessoas servem-se, ajudam-se, ajudar, se não vê a máquina de lavar a louça, ajudar a lavar a louça, ajudar a limpar a louça, esse tipo de coisas, né? Portanto, continuando, temos uma estrutura simples e assim maximizamos os serviços e minimizamos a manutenção. Ok? Maximizamos os serviços, vamos servir e menos administração, 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 administração. Percebem? Votações, discussões, não, isso não. Vamos servir. É a nossa prioridade porque somos um organismo. Continuando a ler, na nossa liderança, as pessoas, seja, para nós, liderança pastoral, os irmãos na fé são os julgadores. Podem pôr com aspas, são os julgadores. Página 21, Paulo, bem-vindo. Página 21. Então, continuando a ler, na, para a liderança pastoral da ICMAV, os irmãos na fé são os que jogam e os pastores são os treinadores. Vão treinando outros líderes, ajudando outros líderes, ensinando a batizar, etc. Ok, tenho aqui, desculpa interromper, o irmão Joaquim está aqui a pedir, e eu vou já. Pastor Danilo, estou aqui a ler no chat. Não ouvimos as palavras a seguir numa organização, sim. Numa organização, a administração torna-se prioritária. E num organismo, o serviço é que é prioritário, o servir, né, é que é a prioridade. E como nós vimos em cima, nós somos, a igreja é um corpo, por isso somos um organismo, não uma empresa, não uma organização. Mas no corpo, tudo, todos fazem falta, todos são importantes. Então, num organismo, o servir é que é o prioritário.
ok? Todas as perguntas, se vocês quiserem, podem pôr no chat, tá bem? E eu, sabendo, irei responder. Então, estávamos a dizer que os irmãos na fé é que jogam, servem ao Senhor, e os pastores existem para treinar, para ajudar os irmãos a crescerem, a chegarem, se possível, até onde nós chegamos, ou até passarem, né? Se eu tiver irmãos que eu discipulei, depois treinei e são melhores do que eu em várias áreas, eu, quando for para o céu, e entrar na presença de Jesus, eu deixei um legado aqui na Terra, deixei uma herança de pessoas capazes que até são melhores do que eu, porque eram mais novas, continuaram a aprender, aprender, aprender e ultrapassaram. Eh, Isto Este é o papel de cada cuidador do rebanho, de cada pastor das ovelhas, cada cuidador, porque na verdade o bom pastor é Jesus. Ele usa os pastores que ele chama, os que ele não chama, ele não usa, e acontece muita barraquinha, muita barraca, né? Não sei como se diz no Brasil, muita treta, né? Pelo menos no futebol eles dizem, houve treta com o árbitro, não sei o quê. Então, hum, é, este é o papel dos pastores, são líderes servos para vos levar à maturidade e, se possível, nos ultrapassarem, está bem? Então, podem pôr Romanos 12, um grande círculo aí, um grande círculo, em Romanos 12, e eu vou, sim, vou pedir ao David, David, se puderes, por favor, ligar aí ligar o som. Paulo, está tudo ok contigo? Precisas de Olá, ajuda? preciso, boa noite. Boa Eu noite, Paulo. entrei há 3 minutos atrás e estou aqui um pouco perdido em que página estamos. 21. Estamos na página 21. Ok, Ok, Paulo. ok, Lembra-te do século XXI, certo. página 21. Ok, obrigado. Ok, bem-vindo, Paulo. Bem-vindo. Obrigado. Yeah. Então, David, aí de Londres, Sim. podes ler aí, por favor, Romanos 12? Uhum. Do 4 a 6, né? Yeah. Diz assim: no mesmo corpo há vários membros e cada um tem uma função, tem a sua função. Assim também nós, que somos muitos, formamos um só corpo em união com Cristo e estamos unidos uns aos outros como membros do corpo de Cristo. Nós temos dons diferentes conforme Deus os quis dar gratuitamente a cada um. Uhum. Yeah. Muito obrigado. Sublinhem isto, ponham assim um ovinho aí, porque resume o que eu disse, não é? É um excelente resumo. Portanto, está na Bíblia, né? Então, se nós olharmos com muita atenção, que vamos conseguir viver melhor o reino aqui na Terra. Vamos dar um saltinho para baixo, e aí diz: a igreja é um rebanho, rebanho de ovelhas, né? E depois diz que esta é a descrição favorita de Jesus. Por isso, estou a ler o portanto, a igreja é cuidada e liderada por pastores. Atenção que liderar é ser exemplo, né? É motivar os irmãos a irem para a frente, fazerem melhor, seguindo o nosso exemplo. Esse é o estilo de liderança cristã, ok? Não é ser ditador, faz porque sim, que eu mandei. Isso não existe. Jesus nunca nos mandou, nunca me ou te mandou ou mandará fazer alguma coisa que ele não tivesse dado exemplo. Nunca, nunca, nunca. Se tu fores a ver, ok, ele sofreu como refugiado, teve de fugir para não ser morto para o Egito quando era bebé. Então, ele hoje consegue ser o cuidador dos refugiados, por exemplo, né? Ou seja, ele, tudo o que alguém pode viver aqui, ele também viveu e sofreu e
teve vitória. Por isso é o nosso melhor mestre, é o mestre dos mestres, é o máximo, né? É a loucura total. Como se, como se diz, é a loucura total. Jesus é a loucura total. Ok, então, eh, Davi, podes ler, desculpa, podes ler João 21, Davi, por favor. Sim. Espera aí que eu passei tarde, né? João Uhum. 21 diz assim: Perguntou-lhe Jesus a segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Respondeu-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: Toma conta das minhas ovelhas. Yeah, é o que estávamos a falar antes, não é? Tomar conta, cuidar, ovelhas, pastor. Tá? Podes continuar a ler? Há três palavras. Sim, há três palavras diferentes que são usadas no Novo Testamento, e que se referem ao mesmo líder da igreja cristã: anciãos, presbíteros e pastores. Sim, no grego, estas três palavras diferentes são traduzidas para a língua portuguesa desta maneira que o nosso Davi leu. Mas a função é a mesma, ou seja, o ministério, o dom é o mesmo, é servir, cuidar, servir para promover os irmãos a serem melhores jogadores, melhores servos, né? Ok. Então, vamos continuar. Há aí mais um versículo, em 1 Pedro 5 diz o mesmo. Depois, o título, José Davi, o que significa? O que significa ser membro de uma igreja. Podes ler? A diferença entre frequentadores e membros pode ser sintetizada numa só palavra: compromisso. Compromisso. Foi aquilo que nós já falamos, lembram-se, nos círculos, os vários círculos, e os níveis diferentes de compromisso. O círculo mais exterior, mais afastado do centro, é o círculo do sem compromisso. Pois o outro círculo é o círculo do compromisso em frequentar. Depois, o círculo a seguir, mais próximo do centro, é o círculo dos membros, do compromisso de membresia, que nós, daqui a pouquinho, vamos falar, na página seguinte, vamos falar do pacto de membresia, que vamos assinar no dia 12, no domingo da conferência, e eu vou orar por vocês para que espiritualmente, no mundo espiritual, sejam mesmo vinculados, sejamos todos vinculados como um corpo, todos, né? Vocês sendo recebidos por nós com grande alegria. Glórias a Deus por isso. Ok? Então, obrigado, Davi. Podes continuar a ler? Sim, na nossa igreja é necessário que a pessoa se torne formalmente membro da igreja. Uhum, A razão bíblica: Cristo é comprometido com a igreja. exato. Podem escrever a razão bíblica. Porque que na nossa família, né, espiritual, damos importância à membresia? Porque Jesus também tinha tem esse compromisso com a igreja. Ele não nos abandona, ele é o cabeça, é o nosso cabeça, é o nosso líder. Estamos ligados, não é? Há um vínculo, pertencemos. E isso no mundo espiritual é importante. Podes continuar, por favor? Sim. Efésios. Efésios 5:25: Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Uhum. Ok, aí podem pôr um círculo e deu a sua vida por ela. É a razão bíblica, é que Jesus está mesmo comprometido comigo e contigo. Ele deu a sua vida por ti e por mim. Mais alto compromisso do que este, desculpem. Por isso é que eu digo, Jesus é a loucura absoluta e total. É o nosso exemplo de amor, não é? E de compromisso uns com os outros. Ok, podes continuar, Davi. A razão cultural é um antídoto para a sociedade. Sim, há também uma razão cultural para
estarmos organizados com membresia. Essa razão cultural é uma vacina contra, no bom sentido, o individualismo e a ferida que se chama solidão e rejeição da sociedade, né? Se a igreja não se preocupar com membresias, venham, sentem-se, pá, ninguém conhece ninguém, as pessoas andam ali meias perdidas. Isto é igual a vivermos lá fora, é quase como sairmos do metro, entrarmos no metro, estão lá centenas de pessoas, só que não estão a cantar, estão assim meias adormecidas, se é de manhã cedo, mas é mais ou menos a mesma coisa, né? Então, esta é a razão cultural. Vimos a bíblica, agora a cultural. Podes continuar, David. Vivemos numa época quando as pessoas não querem comprometimento com coisa alguma. Trabalhos, casamento, país, etc. Esta atitude tem produzido uma geração de cristãos que não querem nada com nada. Ser membro é ir contra essa filosofia de religião consumista e irresponsável. É uma atitude de compromisso. Obrigado, David. Pessoal, por favor, família, por favor, sublinhem a partir do ser membro é ir contra essa filosofia de religião consumista. Sublinhem isso tudo até ao final. É uma atitude de compromisso. E escolham 3 palavras que vocês achem que para vocês são as mais, assim, impactantes e ponham uma bolinha. E depois escrevam aqui no chat quais é que acharam as mais importantes. A frase toda é muito fixe. Sublinharam, puseram um risquinho em baixo. Agora escolham 2 ou 3 palavras que para vocês são as mais importantes. Podem ser palavras, pronto, pode ser qualquer uma. E partilhem aí, tá bem? Eu também vou partilhar. Danilo, Sim, Paulo, desculpa, eu não entendi qual é a frase que estás a referir, que nós sublinhamos. é a frase que é a última da Ser página membro, 21. E a partir daí, sublinhas até a palavra compromisso. certo. Eu achei essa frase muito forte, sabes? Muito forte. Yeah. E depois, nessa, escolhes 2 ou 3 palavras que tu queres, que tu sublinhaste nessa frase, que tu queres pôr uma bolinha, que são palavras que tu achas muito importantes. E depois partilhem no chat, tá bem? Ok, obrigado. Ok, estou a pôr aqui. Eu já pus uma. Pus outra. É o que eu vos digo, nós não devemos pedir nada aos outros que nós próprios não façamos, não é, mal? Pronto, já pus 3. Há aqui uma da Lídia, muito fixe. É, o Paulo Marques também pôs. É igual à da Lídia. Mais alguém quer pôr? Podem pôr em inglês, em francês, eh, em espanhol. Boa, Joel. Lembra de tudo, compromisso. Muito fixe, muito fixe. Irina, muito bom. Essa palavra, né? Boa, responsabilidade. Muito bem. Ouvimos a nossa irmã Beth a falar ontem sobre isso, né? Que a responsabilidade às vezes até é mais importante do que a fé, né? Quando ela falava de nós sermos generosos, sermos, né? Eu posso ter muita fé, gratidão, mas se não sou responsável, posso me esquecer, né? Posso, não é só em relação aos donativos, mas em qualquer área da vida, né? Qualquer área da vida.
no meu trabalho, né? Aqui no prédio, a responsabilidade. Mas alguém quer pôr? Que podem ir pondo enquanto damos a aula, tá bem? Então vamos virar para a página seguinte. Davi, podes continuar, por favor? Yeah, deixa-me ver. Um, vimos a razão cultural, então a razão prática define quem pode ser contado. É, razão prática, escrevo. Razão prática. Define, né, Davi? Define Define quem quem pode ser contado. é, exatamente. Podes continuar, por favor? Sim. Toda a equipa possui uma lista de jogadores. Toda a escola tem uma lista de chamada. Toda a empresa tem uma folha de pagamento. Todo o exército tem um alistamento. Membresia identifica a nossa família, com seus direitos e deveres. Muito bem. Vamos ver a próxima razão pela qual a nossa igreja tem membresia. A razão pessoal produz crescimento espiritual. Podem escrever a razão pessoal, para mim mesmo, para ti mesmo. Sendo membro da igreja, isso aumenta o teu e o meu nível de compromisso com Deus. Por quê? Porque aumenta também com a família de Deus. Logo, começo a ser mais musculado a nível interior, a nível de formar Cristo dentro de mim. Podes ler, David? O Novo Testamento dá maior ênfase à necessidade dos cristãos serem responsáveis pelo crescimento espiritual uns dos outros. Foi o que a nossa irmã Gina orou em inglês, não é? Ela pediu isso muito a Deus, porque é mesmo preciso. Nós precisamos muito de Deus e uns dos outros, pessoal. Precisamos mesmo. Paz. Precisamos. Podes continuar? Você não pode ser responsável quando não está comprometido de uma forma direta com a Igreja. Sim, a pessoa não tem responsabilidade, não está comprometido, né, com a igreja, não é membro, né? Já. Muito bem. Podes continuar, Davi? Sim, a seguir diz: o que se espera de mim como membro da Igreja? Na nossa Igreja, nós nunca solicitamos aos membros a fazerem mais do que aquilo que a Bíblia claramente nos ensina. Apenas esperamos dos nossos membros que façam aquilo que a Bíblia ensina sobre o que cada um deve fazer. Essas responsabilidades são mostradas no pacto de membresia a seguir. Uhum. Ok, o pacto de membresia. Tendo recebido a Cristo como Senhor e Salvador, sido batizado e concordando com a declaração de fé da ICMAV, com a estratégia e estrutura da nossa Igreja, eu agora, dirigido pelo Espírito Santo, desejo unir-me à família de Deus, que se reúne no Centro Comunitário da Igreja Cristã Manancial de Águas Vivas, em Polima. Fazendo isto, eu comprometo-me diante de Deus e dos outros membros a fazer o seguinte: Ok. proteger a... Só um momento, Davi, desculpa. Não sei. Aquilo que o Davi leu foi o que nós já fizemos no curso, por exemplo. Falamos sobre Jesus ser nosso Salvador, foi a primeira lição. Depois, nessa primeira, também falamos sobre o batismo, a ceia do Senhor, lembra-se? Depois houve uma parte que falamos das crenças essenciais e das crenças não essenciais, né? É o que está aqui, é a nossa declaração de fé. E depois falamos da estratégia da igreja, ou seja, aqueles 10 princípios na semana passada. E hoje estamos a falar da estrutura, né? Pronto, a igreja é um organismo, tudo aquilo que nós já falamos é orgânico, né? Agora, eh, o Davi vai continuar a ler, por favor, Davi, o pacto de membresia. É algo que, para tu te tornares membro da igreja,
deverias, em boa consciência, conseguir concordar, está bem? E assinar. Força aí, David. Ok. E diz: proteger a unidade da minha igreja, agir em amor com os outros, recusar a maldicência, falar mal dos outros, seguir os líderes. Em Romanos 14:19 diz: procuremos, portanto, aquelas coisas que dão a paz e que nos ajudam a fortalecer uns aos outros na fé. Romanos 15:5 que Deus vos dê harmonia de sentimentos para uns com os outros, uns para com os outros, seguindo o exemplo de Jesus Cristo. 1 Pedro 1:22, aceitando a verdade, ficaram purificados para amarem sinceramente os irmãos na fé. Tenham, pois, amor uns para com os outros de todo o coração. Efésios 4:29, que nenhuma palavra imprópria saia da vossa boca. Pelo contrário, que as vossas palavras sejam úteis e edificantes para fazerem bem àqueles que vos ouvem. Hebreus 13:17, tenham confiança naqueles que vos dirigem e obedeçam-nos, porque eles preocupam-se constantemente com o vosso bem, sabendo que terão que dar contas a Deus. Procurem ajudá-los, por isso, a fazer o seu trabalho com alegria e não com queixumes, porque isso vos não seria de nada, ou não serviria de nada. Muito obrigado, Davi. Então, esta base bíblica que o Davi leu defendem aqueles três princípios ou frases que têm a ver com nós, ao sermos membros, estarmos atentos para protegermos a unidade da nossa família, como agindo em amor uns com os outros, é aquilo que o David leu. Pá, recusar maledicência. Se alguém vem me falar mal de mim, eu vou perguntar se essa pessoa já falou mal de mim, não, desculpa, mal de ti, por exemplo. Alguém vem falar mal de ti, eu vou-lhe perguntar, não, calma aí, já falaste com a pessoa tal, né? Já conversaram? Porque se não conversar eu não quero nem ouvir. Se tu quiseres, se tu falaste e quiseres que eu ouça, explica-me porquê que tu queres que eu ouça. Qual é o objetivo? É eu ajudar numa reconciliação? Ah, ok, podes contar comigo. Se tu tens um coração de reconciliação, ok, estamos juntos. Nós precisamos, como eu disse, de Deus e de pessoas, porque sozinhos não conseguimos fazer muitas coisas. Vamos precisar de uma ajudinha, não é? Não é, vou chamar o Danilo, agora eu e Danilo vamos ganhar a discussão, vamos ter razão. Não é essa a ideia, mas é a ideia da reconciliação, não é? Então, recusar a maledicência e seguir os líderes. Essa última frase de seguir é no sentido de imitar, obedecer a Deus, imitando os líderes. Foi o último versículo que foi lido. Podes ler de novo, Davi, Hebreus 13. Sim. Tenham confiança naqueles que vos dirigem e obedeçam-lhes, porque eles preocupam-se constantemente com o vosso bem, sabendo que terão de dar contas a Deus. Procurem ajudá-los, por isso, a fazer o seu trabalho com alegria e não com queixumes, porque isso vos não serviria de nada. Très bien, très bien. Página seguinte. Sim. E diz: promover o crescimento da minha igreja. Orar pelo crescimento. Convidar aos não cristãos para virem à igreja. Receber com carinho os convidados. A 1 Tessalonicenses 1 e 2 diz: à igreja damos sempre graças a Deus a vosso respeito, recordando-nos que todos
de todos nas nossas orações. Lucas 14:23, vai pelos caminhos e pelos atalhos e obriga-os a vir, para que a minha casa fique cheia. E Romanos 15:7 diz, portanto, aceitem-se uns aos outros, como Cristo vos aceitou para a glória de Deus. Aceitem-se, né? Tem a ver com receber com carinho os convidados. Orar pelo crescimento e convidar os não cristãos. Aqui até uma palavra que eu não sei qual é essa palavra no original, que é obriga-nos a entrar. Não sei como é que a gente ia fazer isto com amor. Como é que a gente iria fazer, né? Então, obrigado, Vi. Nós estamos, só para vos lembrar, a dizer o que é que vai estar na folha A4, que tem como título Pacto de Membresia. Primeiro vai estar o que o David leu, que diz proteger a unidade da minha igreja. Segundo, promover o crescimento da minha igreja. Terceiro, servir no ministério da minha igreja. Podes ler, David. Sim. Descobrir os meus dons e talentos, ser equipado pelo meu pastor para servir e desenvolver um coração de servo. Então, 1 de Pedro 4:10 diz, cada um como bom administrador dos bens de Deus, ponha à disposição dos outros a graça que dele recebeu. Isto é descobrir os meus dons e talentos. A graça, aqui no original, é charis, significa dom, o dom espiritual, a graça de Deus, o favor espiritual de Deus, o dom para servirmos. Por exemplo, Ele deu-me um dom e o ministério pastoral. Deu-me outros dons também, mas isto é para servir. Senão eu só poderia servir com os talentos naturais que eu tenho, né? Mas Ele também te deu dons espirituais e é aí que deves encontrar, né, a junção disso, dos teus talentos naturais, os dons espirituais, a paixão, aquilo que te apaixona e também as experiências dolorosas. As experiências dolorosas tratadas podem te indicar a área onde tu podes servir a Deus com os teus dons. E há um último que é o teu estilo pessoal. Há pessoas que têm um estilo pessoal mais estruturado, outro mais espontâneo. Portanto, temos de encontrar tudo isso, e isto é chamado, é um acróstico que se chama forma. É a nossa forma e sermos encaixados com a nossa forma num ministério onde nós sentimos já, é mesmo aqui que Deus nos quer, né? Ok, sobre a forma, isso vai ser dada numa classe mais à frente, tá bem? Só vos dei assim um lamiré, o que tem a ver com o servir. Podes continuar? O Davi leu, descobrir os meus dons e talentos, ser equipado pelo meu pastor, desenvolver um coração de ditador, não é? Ou de estrela. Não, não, é de servo. Então Davi já leu 1 Pedro e Efésios, Davi. Efésios. Foi ele que constituiu outros como pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para servir da comunidade, para a edificação do corpo de Cristo. E Filipenses 2 diz, não façam nada por ambição pessoal, nem por orgulho, que ninguém procure apenas o seu interesse, mas também o dos outros. Tenham os mesmos sentimentos que havia em Cristo Jesus. Tomou a condição de escravo. Depois diz, testemunhar da minha fé. Este é o quarto item e último do pacto de membresia, está bem? Podes ler? Sim, Testemunhar a minha fé. Frequentar assiduadamente. Em português é assiduamente. Assiduamente, isso mesmo. Parece assoar o nariz. Assiduamente. Viver de modo exemplar, sustentar financeiramente a igreja.
Hebreus 10, 25 diz: E não faltemos às nossas reuniões. Alguns têm por hábito faltar, pelo contrário, animem-se uns aos outros cada vez mais. Filipe. Aí, peço desculpa, Davi, o resto do versículo diz cada vez mais que vedes que o dia se aproxima, ou seja, que o dia do Senhor se aproxima, porque estando próximos e cada vez mais próximos, pelos sinais que a gente vê do dia do Senhor, a promessa do Espírito Santo é que vai haver uma grande colheita de almas, né? Muitas pessoas vão começar a chegar às igrejas e nós já estamos a começar a ver isso. Semana passada, pessoal, eu tive uma conferência com uns 400 pastores. Foi sexta e sábado. No sábado houve, no Porto, muitos de vocês sabem, num pavilhão qualquer, não me lembro se foi Rosa Mota, ou no Palácio de Cristal, talvez. Estavam 6.000 pessoas a ouvir o neto do pastor, perdão, do evangelista Billy Graham. Mais de 6.000 seguiram online. Houve sei lá quantas conversões. Quer dizer, no mesmo fim de semana em Portugal, ou seja, as coisas estão a acontecer a uma velocidade, não é? Agora, Portugal ainda não está assim, zoom, andar muito, né? Mas já há países que é uma coisa incrível. É Deus quem trabalha. Então, parece que seria importante, como o Davi leu, né? Ali no 10, né? Não faltemos às nossas reuniões. Podes continuar, Davi? Alguns? Sim, e Filipenses 1:27: Procurem sim comportar-se de maneira digna do Evangelho de Cristo. Sim. Ou seja, sermos obedientes, né? E imitarmos Cristo. 1 Coríntios 16:2: Todos os domingos cada um deve pôr de lado em sua casa uma parte daquilo que conseguiu juntar, para não haver necessidade de andarem a fazer peditórios quando eu chegar. Sim, isto foi vocês sabem, né? O apóstolo Paulo a dar nesta carta aos Coríntios estas instruções para eles levantarem ou entregarem regularmente ofertas, para quando o apóstolo Paulo chegasse lá, não terem que fazer um grande peditório para ajudar a igreja na outra terra, na outra cidade, no outro país. Mas havendo fundos, isso seria, né? Seria enviado depois com a equipa missionária para apoiar algum projeto, né? Podes continuar? Sim, Levítico 27:30 diz: A 10ª parte será consagrada ao Senhor. Sim, a palavra-chave aí para mim é consagrada. Entendem essa palavra, o consagrar ao Senhor, mentalmente, de coração, de entranhas, né? Ao entregarmos por amor, a 10ª parte, tendo essa aliança financeira com Deus, Ele promete que vai nos abençoar, que nada nos vai faltar, nada do que necessitamos vai nos faltar, nada, Ele vai nos surpreender, mas é importante que no meu coração eu consagre ao Senhor. Aquilo não seja doar sem pensar, ou, né? Eu tenho que fazer aquilo como um ato, uma ação para o céu, uma ação espiritual, né? Uma ação para Deus, santificar as finanças que Deus me deu, consagrar ao Senhor através do dízimo, todas as finanças para Ele defender-me dos ataques que às vezes sofremos, né? Carro que se estraga, uma pedra que bate no vidro e não temos seguros contra o vidro, etc. Aquelas coisas que às vezes acontecem e são chatas, né? Então, página 24, obrigado, Davi. Página 24, vocês podem ver aí o que já vimos antes. Vimos os vários níveis de compromisso e aqui temos as classes que falam dos vários níveis. Nós estamos a terminar agora a descoberta da membresia na família ICMAV, aqui diz classe 101, que é esta classe, é a classe das boas-vindas.
Depois diz ali embaixo, comprometidos com Jesus e a sua família, né? E a igreja, que é a família de Deus. Muito bem, nós não vamos falar muito mais das outras. Vocês, com o tempo, nós em breve, após a conferência, nós vamos convidar a todos os que se tornarem membros para fazerem um curso que se chama Curso de Integração. Será também uma vez por semana, onde aí iremos um pouquinho mais a fundo. Vão ouvir de outras coisas, como do CR, não é? Yeah. Não tem página 24, eu posso mostrar, se calhar, é isto aqui. Tem, está em branco. Está em branco. Ok, ok. Eu também, olha, irmãos, eu também disse que não era muito importante, não é? Porque estava eu a dizer, nesse curso de integração, depois nós vamos falar com um pouquinho mais de detalhe dos vários ministérios, vocês vão ouvir falar, por exemplo, do que nós temos a nível do discipulado, o que nós temos, eu falei já um pouco, né, da forma ou do shape que nos ajuda a servir. Portanto, vocês vão ouvir um pouco falar disso, ehm, e sobre o celebrando de restauração, também como eu já disse, sobre os ministérios de ligação, sobre os pequenos grupos, só para vocês irem conhecendo. Só que a gente tem de ir devagar, não é? Senão vai ser uma overdose. E esse curso de integração é muito simples, muito fixe. Então agora vou deixar um tempo para perguntas e respostas, está bem? Podem, podem fazer algumas perguntas sobre a membresia, por exemplo, coisas mais concretas, o dia, a hora, enfim. Podem ligar o som, ou podem também pôr aqui no chat. Eu vou dizer para ficar na gravação. Portanto, no dia 12, como eu já tinha tentado a dizer isto, né? Domingo, no culto do domingo da conferência, vou-vos chamar a vocês, os outros ministérios de ligação, né? Nós tivemos 2 adolescentes que foram batizados, tivemos vários alfas, há pessoas que avisaram que não podiam estar aqui hoje porque estão a trabalhar. Ora, assim, eles vão ver a lição e depois vou-vos chamar a todos lá acima, e eu explico isso no nosso grupo da classe, a classe das boas-vindas, e eu faço a oração da, do vínculo de membresia. Mas, antes do culto começar, eu vou-vos entregar o pacto de membresia. O pacto de membresia vai ficar, vocês assinam, e fica com vocês, é entre vocês e Deus. Tá bem? Como vocês viram, tudo isto é bíblico, não estamos a pedir nada ou ensinar nada extra Bíblia, não é? Tipo assim, tem de rezar X Ave Marias, por exemplo. Isto não está na Bíblia, a gente não pede. Penso que não é necessário fazer, não está na Bíblia, né? E há. Então, não sei se tem alguma pergunta. É a minha impressão ou estão um bocadinho tímidos? Hum. Paulo, eu estou-te a ver um pouquinho tímido, pá. Ah, Pergunta. ah, não, eu não tenho uma pergunta formada, não é ainda, mas é tal situação ainda que ainda estou a tentar sentir essa confirmação da parte de Deus também, de que realmente é o passo que devo dar.
Ok. Mas é a situação que já falámos anteriormente, em relação também às minhas meninas, e sim, quero tomar a decisão, mas em paz, né? E, e, e tranquilo, não é? De forma tranquila, Sim. não renitente. Mas não tenho assim nenhuma questão particular a fazer, Danilo. Não. Estou Ok. só pensativo realmente em relação ao futuro, porque pronto, quero realmente fazer parte, mas estou aqui um bocadinho também tremido por causa da opinião das minhas filhas, como é que elas se sentem, mas sim. Sim. Eu fico contente, né, por elas terem gostado. Hum, Eu, como pai, né, como pai single, entendo essa decisão deve ser tomada pensando nelas, conversando com elas. Eh, Porém, há coisas, penso eu, que tu, como pai, tens mais experiência e consegues visualizar, ter a visão, uhum, uma visão que elas agora não têm. Elas são mais pequeninas, elas são pequeninas. Têm uma visão de acordo com a idade delas e com as exato, necessidades naquelas idades. Mas tu pensando um pouco mais à frente, eh, não é? Porque tu, como pai, vês a vida com outro panorama, né? Até como pai. uhum, Eu acho que, concordando com tudo o que tu disseste, acho que mesmo assim é sábio eh, essa, eh, essa decisão ser mais tua, percebes? Porque vais precisar de uma família que te apoie como pai também exato, e que as tuas filhas percebam isso. Eh, já houve filhos de pais divorciados que estiveram em igrejas onde esses filhos sentiram que os pais não eram apoiados, no caso, um dos pais, né? Não era apoiado, até era assim posto um pouco de lado, assim, tipo assim, uhum, ele é filho de Deus, mas havia sempre qualquer mas, e os filhos vão crescendo e vão sentindo isso. E isso ok, foi criando uma ferida nesses filhos, estás a ver? ok, Porque sentem que, epá, mas então prega-se uma coisa, depois parece que há acessão de pessoas. Prega-se, claro, Deus não faz acessão das pessoas, não sei o quê, blá blá blá. Mas depois, na prática, uhum, pá, né? Elas ainda são pequeninas e ainda não pensam muito nisso. Eu dei-te só um exemplo, estás a ver? Mas à medida que forem fazer, não faz a mais velhinha, daqui a uns anos tem 18. Já vai ter outra capacidade de, né, de observação e de sentir as coisas, né? Então, exato, é por isso que eu estava é ok, por essa questão, quer dizer, é um pensamento a prazo, né? ok, Já. O que eu sim, disse ao Paulo é a minha opinião, porque é uma situação específica, né? Que o Paulo, até vocês viram o vídeo do Paulo ontem, né? Por isso é que eu partilhei. E há mais pessoas aqui que são singles. E é uma situação mesmo muito, muito difícil. Por causa dos filhos, né? Sentimos uma grande responsabilidade em relação aos filhos. Daí eu ter dado algumas dicas para a escolha. Não pensar só a curto prazo, mas a médio e longo prazo, né? O que é melhor. ok, Né? Yeah. obrigado, Danilo. Nada, mano. Mais alguém? Tem uma pergunta? Tens uma pergunta, Fátima? Não. Ok, muito bem. Eh, o irmão João, a irmã Gina, o Joel, Vivian, o Wagner, tem perguntas? Pastor Danilo, pode nos ouvir? Perfeitamente. Posso lhe fazer uma pergunta em inglês ou francês? Eh, Eu, eu, eu acho que a esta hora já prefiro o português mesmo.
Esta hora da noite o meu inglês já está. Ainda posso escrever e ler português. Nós depois falamos consigo pessoalmente, pode ser? Pode. Quer marcar amanhã? Dá-vos jeito? Não, eu trabalho durante o dia, eu trabalho longas horas, mas Pode ser. no fim de semana. Não, pergunto se pode ser depois da hora de trabalho. Sim. Podemos marcar uma hora, se a irmã Gina quiser, para não adiarmos, né? A gente já conversa, já ficamos assim tranquilos. Enfim, depois já te Amanhã, esclarece. qual era uma boa hora para si amanhã? Assim, ao final da. Marie, eu vou ver aqui as minhas reuniões amanhã, Tuesday. Sim. Eu, a partir das 3 horas já estou disponível. E tu? Ora, já está aqui. 6. Ou antes das 6 ou depois das 6:30. Antes das 6, por volta das 5, talvez? 6:30 seria possível? 6:30? Pode ser, irmão João. Assim, pode e não pode, porque eu tenho que ir buscar o meu rapaz mais novo que sai às 6 a Cascais. Às vezes pode demorar mais um bocadinho, portanto, Uhum. Mas provavelmente às 6:30 está. Ou quer marcar para as 7? se calhar é melhor, pastor. Ok. Sim, tranquilo. Às 19 horas, está bem? 19 horas. Como é que fazemos, pastor? Pelo WhatsApp. Pelo WhatsApp? Sim. Ok. Irmão João e Gina. Por acaso, alguém mais gostaria de falar comigo? Ainda sobre questões ligadas à membresia, está bem? Porque depois podemos marcar outras conversas para outras coisas. Não, se houver uma coisa muito grave, muito urgente, podemos também marcar, sem problema. Peço desculpa, podemos marcar, sim. Pastor, Viviane, sim? Quem? sim, eu depois, Fátima Vaz, depois quero falar contigo. Depois, Sim. Podia ser amanhã. pode ser, sim. A que horas, Fátima? Qualquer hora, para mim. Ok. Eh, Pode ser às 18h30. Sim, sim, pode. Achas que meia hora dá? Dá. Ok. Muito bom. Olha, o teu português está muito bom, Fátima. Parabéns. Obrigada. Muito bom mesmo. Eh, a Fátima é senegalesa. Tu falas francês e falas algum dialeto? Fala crioulo também. Crioulo também. O teu Sim, português está muito bom mesmo. Parabéns. obrigada. Já. Viviane, Wagner, os dois, um de vocês, gostaria de marcar comigo? Não, pastor, nós não temos dúvida, tá Ok, orientado pra gente. tá jóia, Obrigada. tá jóia, valeu. Então, mais alguém? Vocês podem em qualquer momento me contactar, tá bem? Eu vou pedir, eh, talvez ao irmão Wagner, se for possível, para encerrar com a oração, tá bem? Se faz favor. Pai, muito obrigado pelo tudo aquilo que foi dito aqui, Pai. Muito obrigado pelos ensinamentos aqui colocado para nós. Peço que abençoe a todos, a cada um, e Amém. que todos recebam esses ensinamentos para si, que corra tudo bem agora nesses novos membros, né? Que sejam recebidos a todos, a nós também, Amém. pela igreja, como assim queremos. Em nome de Jesus, é que te pedimos, é que te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. 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 Obrigado, Wagner. Como ainda temos 5 minutos até às 10, o que é que vocês acham, então, de marcarmos um almoço? Peço perdão, em vez de marcarmos fora,
eh, desculpa, dentro da igreja, marcarmos fora, porque no dia da conferência vai estar a igreja muito cheia. É uma forma da gente se conhecer melhor, ajudar as mesas. O que é que acham disso? Acham realista? Acham que Nós, não? para mim, Achamos bem, irmão. Nós nós achamos estamos bem. bem. Por nós Acho também, por nós que também. é melhor nós estarmos num ambiente Na mais parte, aconchegados, né? Entre Sim, nós. sim, sim. Porque, como vai haver a conferência na igreja, depois sempre há ruídos, há mexida. Acho que era Uhum. bom, ok? Eu não Tá. conheço aqui muita coisa, mas vocês conhecem os melhores Eu restaurantes. o nosso, estava a pensar nessa lá do Cacém, porque a oferta é realmente boa. uma Não vez, depois sei, disto. não sei o que é que o Wagner e a Viviane acham, mas em termos de preço é um pouco mais barato, se calhar, do que o fogo do chão, né? É. O fogo do chão em Cascais, pelo menos, é um pouquinho, Pois. é muito bom, muito gaúcho, muita carne. É que lá no Fogo de Chão tem duas opções, principalmente se for final de semana, que tem. Você pode, se você escolher pelo rodízio, você paga 10, sai 25 não, 25 euros por pessoa, se for o rodízio, né? Depois tem o buffet lá, que fica à vontade, mas o buffet era quanto, amor? 14,99? 15. É 15, o buffet é É 15. mais ou menos o mesmo. Mas para ir no rodízio, que são as carnes, aí já fica um pouquinho mais. Custa quando a família é grande, puxa, É, é complicado. Sim, tá bem. Esse look lá no Cacém seria uma possibilidade para vocês? O que é que achas, Paulo? Eu não, eu estou perdido em que dia que tencionam fazer isso. É o dia da membresia, é o dia 12 de maio, que é domingo, é o domingo da conferência, é o dia que o pessoal vai se tornar membro, percebes? Então, íamos todos, os novos membros e os pastores que puderem, porque vamos ter pastores convidados, né? E se calhar alguns pastores vão ter que ir almoçar com os outros, não sei o quê, mas pronto, eh, os que vierem estariam, os que puderem estariam connosco. Eu vou chamar mais algumas pessoas, convidar mais algumas pessoas da equipa das boas-vindas. Eu gostava muito de vocês conhecerem, vocês já conhecem, né? Alguns de vocês já conhecem, tu, Paulo, principalmente pronto, já conhece a tia Alva, algumas pessoas, a Cristina, estás a ver? A Certo? Sara, pronto, vamos ver. E para estarmos em convívio, a gente precisa muito mesmo de conviver, não é? Ok. Era isso, Paulo, era isso. Agora, Sim, era uma boa ideia. yeah, yeah, há algumas pessoas, por exemplo, a Fátima, eu não sei se a Fátima tem carro, mas a gente dá boleias, o Valdemiro, a gente pode dar boleias, eu tenho 3 lugares, de princípio, no carro. Se calhar alguns de vocês também têm um ou 2 lugares, né? Então a gente ajuda-se uns aos outros e não fica longe da igreja. Fica não, 8 minutos da igreja por aí, né? Então, se calhar a maioria concorda, iríamos sair e estarmos só nós e pronto. Temos que tomar uma coisinha para o estômago para podermos comer à vontade. Uhum. Yeah. Mas, Tá bom. mas depois, no momento, depois procuramos o restaurante ou já há um sítio definido? É esse sítio lá no Cacém, Paulo. É perto do Lidl do Cacém. E epá, aquilo enche bastante. A gente deveria, logo após o culto, sair. Como é um culto com muita gente, a malta vai ficar lá muito tempo. Nós, entre nós, vamos organizar as boleias e nós vamos reservar uma sala, mas até lá a gente vai ver quantas pessoas vão, tá Ok. bem? Yeah. E a gente vê isso. Tá bom, malta, muito obrigado. Vocês são uma bênção. Estamos, eu e a Ava e os pastores, super felizes por estarem com a família ICMAV. Sabemos que não é um acaso e Deus vai mesmo confirmar isso nas vossas vidas, tá bom? Um bom descanso, queridos. Deus os abençoe muito, tá? amém. Tchau. Semana. Tchauzinho. Tchau. Obrigado. 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 Tchau.
Obrigado. Obrigado, Davi, pelo apoio. Boa noite a todos. Boa noite. Bom Boa descanso. noite, Paulo. Boa Obrigado. noite, Obrigado. Bom Abraço. descanso, tchau. Paulo. Obrigado.